Esses salmos, eles são cheios de promessas, né? Está aqui em negrito, Bíblia da promessa. Glória a Deus. Mas eu vou fazer uma leitura, né? Os irmãos podem ficar sentados mesmo, né? Já foi feita a leitura. Vou ler, depois vamos fazer uma oração. Mas diz assim: só Deus pode livrar o seu povo. Se não for o Senhor que esteve ao nosso lado. Ora, diga Israel, se não for o Senhor que esteve ao nosso lado, quando os homens se levantaram contra nós, eles então nos teriam engolido vivos, quando a sua ira se acendeu contra nós. Tem umas figuras de linguagem que vocês vão perceber, né? Engolir vivo, ira se acendeu. Então as águas teriam transbordado sobre nós, e a corrente teria passado sobre a nossa alma. Então as águas altivas teriam passado sobre a nossa alma. Bendito seja o Senhor que não nos deu por presa aos seus dentes. Depois uma outra figura de linguagem. A nossa alma escapou como um pássaro do laço dos passarinheiros. O laço quebrou-se e nós escapamos. O nosso socorro está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Glorioso Deus, amado Pai, estou aqui nessa noite para agradecer por tudo que o Senhor já tem feito, pela tua presença neste lugar, a tua presença que nos, ó Deus, que nos impulsiona cada vez mais a ser grato a Deus, por tudo que Ele tem livrado a nossa alma, tem guardado as nossas vidas. E aqui estamos, Senhor, para te pedir ainda mais inspiração, mediante o Espírito Santo de Deus, que possa transmitir uma palavra dirigida pelo teu poder, Pai, que não sejam as minhas palavras, mas que as tuas palavras sejam colocadas na minha boca, e que os teus servos possam ouvir, ó Senhor, de bom grado, que seja exortação, que seja consolação, que seja, Senhor, de motivação, para a glória do teu nome. Nós oramos pela fé e agradecemos. Amém. Glória a Deus. Então, irmãos, eu fiz essa leitura desse salmo, né, de guerra. O salmista está cantando, salmodiando a Deus e agradecendo pelo que Ele tem feito por ele. O salmo é de Davi mesmo. Há algumas situações que Davi se envolveu, né, desde a sua juventude, quando ele estava lá na casa do seu pai, e o profeta chegou e ungiu ele. A partir daquele momento da unção, claro que ele já tinha uma vida de devoção, ele é arpista, ele era pastor de ovelhas, e ele gostava de salmodiar, cantar hinos, canções para Deus. E um dos seus grandes embates que ele enfrentou, né, que é o dos mais conhecidos, que vocês devem conhecer muito bem, está lá no 1 Samuel capítulo 17, quando ele enfrentou, né, até hoje tem essa ilustração, né, quando uma pessoa é desprezível e uma outra pessoa é cheia de conhecimento, tem mais vantagem sobre a outra, é como se fosse o duelo entre o Davi e o Golias. Então Davi venceu o Golias, um gigante, um guerreiro, e 40 dias o exército estava lá acampado, e não conseguiram, nem Saul, o ungido de Deus, mas não teve força para vencer. E Davi, ele conta até um testemunho para Saul, para falar: olha, não se preocupe não, que o teu servo aqui não tem aquela habilidade de um guerreiro, de usar a espada, de usar um pavê, um escudo, mas o teu servo aqui é bom nas armas do pastor, né? E eu disse que contou a experiência. Ele lutou, agarrou-se, né, com predadores que queriam destruir as ovelhas. Falou do urso, falou do leão. Então ele tinha uma experiência, né, dessa guerra. E o Salmo 124 exatamente, ele é um salmo que nós vamos
pedir a Deus para a gente entender essa questão da guerra. Não é, eu sei que aqui nós estamos falando sobre, ele fala de homens, né? Se o Senhor não estiver ao nosso lado, aí ele diz no versículo 2: quando os homens se levantaram contra nós. A gente sabe que quando você vê uma pessoa se levantando contra o outro, isso tem a ver com a influência do adversário. O adversário, ele não vem fisicamente, mas ele usa pessoas, homens e até mulheres também, não é? Às vezes uma palavra para nos atingir, ou uma perseguição. Eu sei que Davi disse, quando os homens se levantaram, porque quando ele foi ungido por Samuel, meu amigo, eu sei que teve toda essa aparição pública, ele esteve lá, né, lá na guerra, venceu o gigante, ele se tornou uma pessoa ali, servidor do rei. Depois o próprio Saul começou a perseguir ele. Teve uma vez que Saul perseguiu ele, irmão, já entre o pé e outro para pegar ele. Quando ele parecia que tudo ia ser, Saul ia pegar ele, aí de repente notícia que os filisteus tinham invadido a nação lá, o território de Israel, e imediatamente Saul teve que recuar, mas não conseguiu pegar Davi. Então Davi, ele vai fazer essa canção para dizer assim: olha, se o Senhor não tivesse do meu lado, ora diga Israel. O negócio não seria desse jeito não, viu? Seria uma outra história. Mas essa questão de você ter Deus ao seu lado, glória a Deus, né? Deus ao seu lado, isso está falando de uma conexão espiritual, né? O Deus se identifica com o seu povo. Eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Deus, quando entra em aliança, está ao lado. É que Deus está ali dirigindo os passos. Deus está conduzindo, glória a Deus. E realmente, para aqueles que aceitaram o Filho de Deus na sua vida, para aqueles que levantaram a mão, para aqueles que, como diz um hino, um passo só tu precisas dar para Cristo. Para aqueles que confessaram que Jesus Cristo é o Filho de Deus, para aqueles que abraçaram a fé cristã, glória a Deus, pode ter plena consciência. Você, meu irmão, arregimentou-se numa guerra. Mas como diz o apóstolo, não é a guerra física. Porque ainda que os homens se levantem contra nós, claro que aqui tem um contexto de guerra, guerra material mesmo. Mas no contexto cristão, nós temos uma guerra espiritual. E nós não podemos se achar que essa guerra tem que ser no campo da físico. Não. Paulo diz que a nossa guerra não é contra a carne, né? Que mais? O irmão até falou isso aqui, né? Não é contra o sangue, mas são contra poderes espirituais das trevas, que são poderes que controlam, que coordenam este mundo mal. O mundo jaz o maligno. Jesus chamou o adversário de príncipe deste mundo, como alguém que arquiteta, alguém que comanda, alguém que administra, alguém que influencia, alguém que tem um poder de manipular as pessoas. Então os homens se levantam para prejudicar, para atacar outro, para falar mal. Pode ter certeza, isso tem o dedo, não de Deus, mas tem a influência do mal. E nós estamos numa guerra espiritual. Então quem se decidiu para Jesus, pode ter certeza, irmão, glória a Deus, nós estamos em guerra contínua, glória a Deus. E não para não, viu? É contínuo, até a volta de Jesus Cristo, até a volta do Cordeiro de Deus, que virá buscar o seu povo para o arrebatamento da igreja, arrebatamento para os vivos, ressurreição dos mortos. Até aquele dia, o apóstolo já dizia em Timóteo as palavras que a gente até prega, né?
Quando alguém se despede, como é que a gente diz? Combati um bom combate. E depois ele diz, acabei a carreira. Mas sobretudo ele diz, mas guardei a fé. Então cada irmão aqui tem que combater o bom combate. Paulo chega a dizer assim para Timóteo, sofre pois comigo as aflições como um bom soldado de Jesus Cristo. Sofre pois comigo as aflições como bom soldado de Jesus Cristo. E é verdade, irmãos. Glória a Deus. Glória a Deus. Então, irmãos, o salmista, ele vai agradecer as conquistas que ele teve na guerra física, mas que retrata a nossa guerra espiritual. Glória a Deus. Para a gente conseguir, eu não sei se vocês lembram do texto lá em Apocalipse, né? Que diz assim, aquele que vencer, sempre vai dizer isso, aquele que vencer, sentará comigo no meu trono. Aquele que vencer, porque há uma guerra contínua, a guerra na mente. Esse é o campo da batalha, é a mente, é o coração. Uma guerra contínua, é a guerra contra a potestade, a guerra contra as influências do mundo antagônicos a Deus. Glória a Deus. Que Deus nos ajude nessa guerra, irmão. Glória a Deus. Mas eu quero nesta noite ainda dizer que o Senhor está ao nosso lado. E a Bíblia diz lá em Romanos capítulo 8, né, Adinalém, a pergunta retórica de Paulo. Se Deus é por nós, Wesley. Ei, irmão? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Glória a Deus. Realmente, Eliseu tinha essa percepção da guerra. Quando os sírios atacaram ao acampamento lá, o Geazi ficou atribulado, porque Geazi, né, era aquele cristão que ainda estava assim ele estava assim meio natural, não era muito espiritual, mas Deus, aí o exército cercou a cidade, meu irmão, o Geazi se desesperou, porque realmente dá um desespero mesmo, materialmente falando, a gente tem hora que se atribula mesmo. Aí o profeta orou, e Deus abre os olhos do moço. Quando ele viu, foi o que ele viu, irmã Ana? Irmã Ana, tinha um exército de fogo ao redor do profeta, irmã Ana. Glória a Deus. O Geazi pensava que tá, às vezes a gente pensa que está só. Tem aquela ilustração dos passos na areia, né? Você já ouviu falar? Os passos na areia. Quando o viajante ele vai caminhando, ele vê 4 pegadas. Em determinado momento ele percebe que só tem 2. Aí ele, puxa, e agora o que será? No momento mais difícil, será que Deus se esqueceu de mim? Glória a Deus. Pelo contrário, né? Essa ilustração diz que o próprio Deus disse que se encaminhou, pegou pelas mãos e conduziu, porque ele não teria força. O próprio Deus foi com você. Está escrito lá em Isaías 43, não temas porque eu estou contigo, não te assombres porque eu sou teu Deus. Glória a Deus. Ainda que tu passes pelo caminho das águas, as águas não te submergirão. Ainda que tu passe pelo fogo, as chamas não arderá em ti. Glória a Deus. Então, meu irmão, nós estamos aqui cientes de que a perseguição religiosa está aí velada, né? Contra a igreja de Jesus, contra os servos de Deus. Então o adversário ele usa de muitas estratégias. Aqui nós estamos falando de alguém. Claro que Davi ele venceu muitas guerras, mas teve algumas guerras que ele não foi vencedor, né? Teve umas guerras que ele não saiu vencedor, não é verdade? Nós vamos ver quais são as guerras que você está travando e que você não está vencendo. Glória a Deus. Tem algumas guerras que estão sendo travadas na nossa caminhada e nós estamos, como o Geazi, desapercebidos. Davi foi um guerreiro, um lutador, um militar, alguém que usou da espada, da lança, do escudo, alguém que conseguiu guerrear e conseguiu estabelecer um reino, mas algumas guerras ele não venceu.
E essas guerras ainda estão hoje travadas na nossa mente. Ela não para. Mas entenda-me, eu vou entrar aqui no versículo de número 2, 3, né? Eu já expressei aqui com os irmãos que a presença de Deus, o Deus da aliança, está ao lado do seu povo. Então, se Deus é por nós, então é preciso andar com Deus. A caminhada não é fácil. Jesus disse: no mundo tereis aflições. Jesus disse, até o hino que os irmãos cantam, né? Que hoje os pregadores só expõem o caminho fácil da caminhada. Irmão, venha Jesus que vai ser mil maravilhas. Jesus diz: esse negócio aí não está certo não. Se alguém quiser vir após mim, começa logo com a negação de si mesmo. E toma logo sua cruz e siga-me. Glória a Deus. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Estão entendendo? Glória a Deus. Então o negócio não é tão fácil como a gente vê as pessoas falando, né? Seguindo aqui o texto, o versículo de número 3, diz aqui, irmãos, que os homens, aqui ele vai usar a expressão, os homens nos teriam engolido vivos. Tem uma expressão bem popular, que alguns irmãos, né, ou irmãs, eles dizem assim: irmão, comigo é assim, eu sou assim, e eu não mudo. Mas as pessoas às vezes não mudam, mas eles só falam com ignorância uns com os outros. Tem até para fulano aí é tão grosseiro que é como se fosse essa frase aqui, que ele diz aqui, ó: os inimigos nos teriam engolidos vivos. Mas vocês já viram essa parte em que os homens foram engolidos vivos? Já viram? Onde é que está escrito isso? Eu olhei aqui no texto bíblico, no Números capítulo 16. Irmão, aquela turma lá do Coré, do Datã, do Abirão, turma que não se alinhava com a liderança de Moisés e com a direção divina. Porque naquele percurso do deserto causticante, glória, 16 de Números, versículo 31 a 33, Deus estava ali conduzindo, mas tinha um povo que queria brigar por cargo, tinha um povo que não queria a liderança de Moisés. Irmãos, era uma revolta grande. Esse povo, ele entrou em guerra a perseguir Moisés. Aí o Moisés chamou todo mundo para, vamos todo mundo aqui, vem para frente aqui. Vamos dar o seguinte, vamos ler, versículo 31. E aconteceu que, acabando de falar por essas palavras, todas essas palavras, irmão, pelo amor de Deus, do nada, a terra que estava debaixo dos pés dele se abriu. E a terra abriu a boca e tragou com suas casas, como também a todos os homens que pertenciam a Corá e a toda a sua fazenda. E ele, tudo que era seu, desceram vivos, foram engolidos vivos ao sepulcro, e a terra os cobriu e perseguiu no meio da congregação. Você sabe que esses filhos de Coré aqui, altamente ignorante contra Moisés, não queria acatar as ordens de Moisés, isso era atrevido, viu? E nós não aceitamos aqui, nós queremos a nossa posição, é só esse Moisés que quer falar, só ele que quer dar as ordens, nós também somos levitas. Espera aí, irmão, quando o cristão age assim, ele perdeu a noção da guerra, irmão. Porque quando nós começamos a combater uns com os outros, nós estamos perdendo a noção da guerra, irmão Misael. Glória a Deus. O nosso alvo não é o irmão, não é a irmã. O nosso alvo, irmã Léa, não é o marido contra a mulher, ou então a mulher contra o marido. Eu sei que tem essa forma de pensar, né? De jogar homens contra mulheres, brancos contra negros, héteros contra homossexuais, professores contra alunos, alunos contra professores, irmãos contra irmãos. Eu sei que o pessoal quer defender essa guerra. A nossa guerra não é a guerra de classe,
A nossa guerra é do campo espiritual. A nossa guerra é rumar a terra prometida de Deus, aos céus de glória. Aquele que vencer, sentará comigo no meu trono. Glória a Deus. Cada dia você enfrenta uma guerra na sua mente. O campo de batalha é a mente. Glória a Deus. Então veja bem, os homens nos teriam engolidos vivos. Essa passagem ela é única, né? A terra abriu e houve a pessoa ser sepultada viva. Deve ser uma sensação terrível. Mas isso foi porque esses homens não tiveram a percepção espiritual e começaram a combater contra Moisés. E veio como um julgamento contra a vida deles. Então ele está dizendo aqui que os inimigos nos teriam engolido vivos. Então nós precisamos tratar bem uns aos outros. Nós não podemos ser ignorantes uns com os outros. Nós não podemos aumentar essa rivalidade entre as pessoas, entre irmãos, porque isso não é saudável. Glória a Deus. Um ambiente, que eu até falei no Salmo 120, né? 120, né? Que eles estavam ali num ambiente de hostilidade, era uma impiedade, era um povo querendo qualquer coisinha, irmão. As pessoas brigam por qualquer motivo. E os cristãos, os servos de Deus, eles têm que ter a habilidade de que a nossa guerra não é contra os homens, glória a Deus, mas muitas vezes os homens se levantam como pessoas, como aqui ele também tem expressa como seres, né, que são predadores. Daqui a pouco nós vamos ver essa parte. Mas entendam, glória a Deus, aqui no versículo de número 3, eles nos teriam engolido vivos. A segunda parte do versículo: quando a sua ira se acendeu contra... Irmãos, a ira dos inimigos foi tão grande que foi como fogo. Vocês lembram daqueles jovens, né, irmão Misael? É o xará do irmão, né? Como é o nome dos outros? Não, o nome hebraico. Misael é um deles. Né, Dinalê? Irmão, no campo de Dura, província de Babilônia, eles fizeram assim, irmãos, é interessante, aquilo ali, ó, se a gente for olhar para os dias atuais, tem tudo a ver. Quem não obedecer, quem não dançar a música que o mundo toca, vai ser lançado no fogo. E aí, irmão? Tu vai nesse ritmo aí, mundano? Quem não se encurvar vai ser lançado no fogo. Irmão, só 3 corajosos lá se levantaram. Eu sei que os 3 entraram na fornalha de fogo. E eu posso dizer que a vida cristã, muitas vezes, como eu falei, tem momentos, tem as fornalhas. Misael, Azarias e Ananias entraram nessa fornalha. Glória a Deus. O apóstolo Pedro faz a mesma ilustração. Aqui ele está falando que os homens, a ira deles foi tão grande que se acendeu contra nós. Há um fogo. E esses homens, no caso Nabucodonosor, ele colocou os 3 jovens na fornalha, e se cumpriu literalmente Isaías 43: se passares pelo fogo, as chamas não arderão em ti. Só as cordas foram queimadas. Os homens estavam passeando por dentro do fogo, e daqui a pouco não era 3, era o 4º homem da fornalha, estava ali com eles. E é exatamente como se o Senhor não estivesse ao nosso lado. Lá vai o Misael, lá vai o Ananias, lá vai o outro. Se o Senhor não estivesse ao lado dele, o fogo teria consumido ele. Mas Deus preservou. A fornalha não é para a destruição do servo de Deus. Meu Deus do céu, tenha misericórdia de nós. Mas o apóstolo vai esclarecer muito claro no Novo Testamento essa figura de linguagem que eu quero mostrar para vocês, que é muito conhecido. 1 de Pedro, capítulo 4, versículo de número 12. Vamos caminhar um pouquinho no Novo Testamento. Irmãos, essa figura aqui, ela é muito desenvolvida aqui no Novo Testamento. Versículo número 12: amados irmãos, Pedro está falando, não estranheis a ardente prova. Irmão, ninguém gosta de prova, né? A verdade é essa. Mas muitas das vezes na guerra espiritual você está numa prova, numa luta, numa guerra. Então não se estranhe a ardente prova que vem contra vocês, contra nós, para nos tentar
como se coisa estranha nos acontecesse, vos acontecesse. Alegrai-vos pelo fato de sermos participantes de quê? Das aflições de Cristo, para que também na revelação da sua glória, os irmãos, nós nos regozijemos e alegremos. Glória a Deus. Se você está sofrendo a afronta, alguém está soltando ali, o pessoal usa até aquela imagem, né? Aquele personagem que solta fogo, mas é coisa do maligno, irmão. Pessoas que ira, e irmãos, a Bíblia fala que nós podemos até se irar, nós não podemos deixar que essa ira crie raízes e nós viemos a ser atribulados. Mas muitas das vezes o adversário usa esse mecanismo da ira e as pessoas esbravejam contra nós, e tem situações que nós somos passando por essas aflições, para a gente até se desistir do chamado, desistir do caminho. Glória a Deus. Eu vou baixar mais um pouquinho, porque vocês estão incomodados com o barulho, né? Tá certo. Eu vou baixar aqui, viu? Glória a Deus. Né, irmã Lé? Glória a Deus. Os irmãos estão entendendo aí a mensagem? A ilustração que o salmista está falando. Os inimigos nos teriam engolido vivos, né? Naquela parte que eu falei dos filhos de Corá. E agora, em relação à questão da ira que se acendeu contra nós, como um fogo. Aí nós passamos por situações adversas. Existem provações na jornada do cristão. A jornada, irmão, Jesus não prometeu vida mansa, não. Vida leve, não. Existe provações, como eu falei no Hebreus capítulo 11, teve servos de Deus que foram livres da fornalha, como Sadraque, né, o Misael, Ananias, Azarias, mas teve outros que se livraram da cova, mas teve outros que passaram por situações adversas. Os seus patrimônios foram queimados. Glória a Deus. As suas vidas, quer dizer, o adversário, a Bíblia diz, não tem mais o adversário. Os homens, eles podem tirar vossas vidas, mas tem mais ao Deus, que além de matar o corpo, ele pode matar a nossa alma. Por isso que nossa confiança está nele. Glória a Deus. Nesta noite, meus amados irmãos, essa ilustração que Davi enfrentou provações, e Davi vai registrar: se o Senhor não estivesse do meu lado, se a mão de Deus não fosse comigo, irmão, certamente os homens teriam nos engolido vivos, certamente as chamas teriam nos queimado, mas louvamos a Deus, porque o Senhor está ao nosso lado. Glória a Deus. Meus irmãos, a terceira ilustração que ele vai falar sobre essa guerra, ele vai falar das águas. As águas teriam transbordado sobre nós, e a corrente teria passado sobre a nossa alma. Glória a Deus. Só me lembrei daquela pregação que os irmãos sempre fazem aqui, né? Águas, turbulência. O Apocalipse fala que as águas representam as nações que se oporão, vão fazer oposição ao Cristo. Glória a Deus. E nós estamos vendo isso hoje. Há muitas nações que estão se aglomerando contra a palavra de Deus, querendo trancafiar. Há nações que perseguem aqueles que falam de Cristo. Glória a Deus. E isso não é diferente do nosso cotidiano. Glória a Deus. Mas entendam, as águas também representam, irmãos, na nossa caminhada. Eu lembrei agora daquela passagem que eu falei de Marcos capítulo 5. Você lembra? Os discípulos, alegres, satisfeitos, vamos lá para Gadara. Irmão, Gadara, o clima estava pesado, porque tinha um cidadão lá atormentado de demônios. Mas no caminho para Gadara, levantou-se um forte vento. Marcos capítulo 5. E os discípulos, que eram profissionais da pesca, foram atribulados. Jesus estava dormindo e os discípulos atribulados. Os discípulos acordaram Jesus. Jesus, desperta, porque nós vamos morrer afogados aqui, nós vamos perecer. Glória a Deus. E as águas, Isaías, eu falei que passarão pelas águas. As águas representam situações que querem inundar a nossa alma. Veja aí o versículo 4. As correntes teriam passado sobre a nossa alma. Glória a Deus. Mas, dando continuidade, nós temos o Salmo 124.
esse agradecimento do salmista, agradecendo já a Deus por diversas situações que muitas vezes na guerra você, né, se vê ao ponto de se findar, mas Deus está preservando o seu povo, Deus está guardando do fogo, Deus está preservando de ser afogado. O próprio apóstolo Pedro se afogou nas águas, e muitas das vezes as pessoas estão submergindo a sua fé, a sua consciência, estão indo de mal a pior, porque é preciso estar permanecendo, olhando para Cristo. As aflições, o vento contrário querem soprar sobre a nossa embarcação, querem nos fazer paralisar, mas em nome de Jesus Cristo, que nós possamos permanecer firme e clamando ao Senhor, porque Ele tem a saída. Glória a Deus. Bendito seja o Senhor, irmãos. Aí ele vai usar uma outra ilustração interessante. Eu falei do urso, do leão, né? São animais predadores. Mas você sabe que, versículo 5, né? 6. Bendito seja o Senhor, Salmo 124. Bendito seja o Senhor que não nos deu por presa dos seus dentes. Vocês estão lembrando do apóstolo Pedro, né? O apóstolo Pedro, ele escreveu na sua carta um versículo bastante conhecido, que é o versículo 8. Ele diz assim, ó: irmãos, seja sóbrio. Na guerra espiritual, a sobriedade é muito importante. Tem muita gente que está a falta de sobriedade é a pessoa perder aquela sensibilidade, né? Numa guerra espiritual, é você ficar encantado com este mundo, você ficar desnorteado. A Bíblia diz: seja sóbrio, não vos embriagueis com o vinho deste mundo, com o vinho da contenda. Seja sóbrio. Versículo número 8, 1 de Pedro, capítulo 5. Além disso, vigia, irmã. Irmão que ora muito, mas vigia pouco, viu, irmão Benassi? Aí se você orar muito, mas não vigiar, não vai adiantar muita coisa não. Até porque o próprio Jesus, Wesley, diz assim: orar e vigiar, não é verdade? Não é, irmão Francisco? É o contrário. Não que seja o contrário, mas primeiro Jesus se utiliza de uma estratégia de guerra, irmã Ana. Vigia e ora. Vigia com essas pessoas que estão no seu lado. Vigia com esse lugar que você está indo, irmã. Vigia com aquilo que você está vendo. Vigia. Vigia, crente. Glória a Deus. Essa é uma recomendação muito simples do Evangelho. Jesus diz: a carne é fraca, o espírito está pronto. A falta de sobriedade, a falta de vigilância tem levado muita gente a perder a guerra. Glória a Deus. Vamos tentar concluir aqui. Versículo 8, né? Por que eu tenho que ser sóbrio e vigiar? Por quê? Por quê? Por quê? Aí o predador está ao derredor. Por que ele está ao derredor? Porque se o Senhor que esteve ao nosso lado, o Senhor está ao redor, ao nosso lado. Versículo 8 diz: porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Jesus disse que a missão, a tríplice missão do adversário, qual é? Roubar, matar, destruir. Ele quer roubar a paz, ele quer destruir a tua vida espiritual, ele quer acabar com a tua família. Mas no nome de Jesus Cristo, se o Senhor está do teu lado, glória a Deus, nenhum mal, nenhuma armadilha, nenhuma estratégia, nenhuma fera espiritual vai te tocar, se o Senhor não permitirá. Glória a Deus. Está entendendo? Seguindo aqui a questão da guerra espiritual, ele disse que o predador, se ele pudesse, e vocês tem um pessoal que gosta de ver aqueles vídeos, né,
os animais perseguindo aquelas. É uma caça violenta. Irmãos, é terrível, viu? Essa questão o leão, quando pega aqueles animais para ser alimento dele. Assim, irmãos, o apóstolo usa essa ilustração. O diabo é o leão que está ao derredor. Ele está buscando uma oportunidade. É por isso que o cristão, na guerra espiritual, ele não pode se embriagar com as coisas deste mundo. Ele não pode viver de forma relaxada. Ele não pode viver só orando e vigiando nada. Porque ele ora, mas não vigia. Aí o diabo vem com a proposta e ele cai. E ele é vencido. E ele não ganha. Glória a Deus. Mas em nome de Jesus Cristo, glória a Deus, o Senhor vai tomar a frente. O Senhor vai proteger a tua vida, meu irmão. Ele vai guardar a tua entrada e a tua saída. Vamos lá. A última ilustração desse salmo, eu quero falar sobre o laço. Esse daqui é forte também. Os irmãos que antigamente, né? Eu vou falar, mexer aqui com o Carlinho aqui. Carlinho, não mexer não, né? Os irmãos que antigamente, né? Caçava passarinho. Tinha umas estratégias, né? Armava lá a arapuca lá, né, irmão? O bichinho vinha lá e depois que estava na arapuca, tinha até uma isca, né? Isso aqui, irmão, isso tem tudo a ver com a guerra espiritual. O diabo sabe o que você gosta, irmão. Ele sabe qual é o teu ponto fraco. Ele sabe qual é o nosso ponto fraco. E ele aparece para Jesus lá no deserto da tentação. Quando? No auge, Ricardo, da fome. A fome era grande. Aí o que foi que ele propõe para Jesus? É o Filho de Deus. Transforma pedras em pão, que está resolvido o problema. Ei, irmão, essas propostas vão chegar para tu todo dia. Todo dia, que aquela canção diz, todo dia o pecado vem, te chama, vem as propostas, vem a malignidade, camufladamente. É um laço. Glória a Deus. Meus irmãos em Cristo, bendito seja o Senhor que nos livrou da presa dos seus dentes. A nossa alma escapou como um pássaro, versículo 7, Salmo 124. Você estava lá grudado, você estava preso ao laço do adversário, mas em nome de Jesus Cristo, você entrou numa aliança com Deus. Jesus entrou na guerra por você. O valente te manietava, mas o mais valente entrou na guerra. Ele expulsa o valente e agora ele controla, agora ele coordena, não por força nem por violência. Esse aqui é o detalhe, irmão. Oh, glória a Deus. Porque o diabo, ele implanta, ele impõe, ele é tirano, ele é o valente. Mas Jesus é o mais valente, é na calmaria. Segue-me. Glória a Deus. Você está servindo a Deus à força? Ou é com coração voluntário? Glória a Deus. Ainda bem que a nossa alma escapou como um pássaro desse laço do passarinheiro. Porque o laço quebrou e nós escapamos. Alguns laços que o adversário propõe. Quer saber quais são esses laços? São vários. Eu estava aqui, né? Eu fui lá para Provérbios capítulo 7. Esse laço aqui, o Davi perdeu a guerra. Porque a nossa guerra é contra... Quais são os nossos inimigos? Quais são os nossos inimigos? Primeiro inimigo, adversário. Segundo inimigo, você mesmo, a sua natureza carnal. Capítulo 7, versículo de número 21 ao 23. Terceiro inimigo, as seduções deste mundo. São muitos. Muitos têm se encantado, têm se engodado, têm se enlaçado com as coisas deste mundo. Aí o capítulo 7 de Provérbios, irmão, aqui é só conselho, né? Aqui nós temos um convite. Nesse convite aqui, irmãos, é perigoso. Versículo, qual é o versículo que eu falei? 21, né?
seduziu-o. Aqui está falando de sedução, está falando de paixão carnal. Seduziu com a multidão das suas palavras, com as lisonjas dos seus lábios, o persuadiu. Aqui está falando de um relacionamento ilícito. Uma mulher que deixou, o marido foi para o seu trabalho, e ela ilicitamente, ela vem com lisonjas para prostituir, adulterar com um outro homem. Aí o versículo 20, aqui no 21 ele está falando de sedução. O versículo 22, vai lá. E ele segue-a. Ele segue quem? A prostituição. Ele vai para a casa dela como um boi que vai ao matadouro, como louco ao castigo das prisões. Versículo 23. Até que a flecha lhe atravesse o fígado, como a ave que se apressa para o laço, e não sabe que ali ele está contra a sua vida. O laço da prostituição, laço do adultério. Esse laço, ele continua ainda hoje, e nós precisamos vencer, tampar as brechas. Glória a Deus. Vigiar com as redes sociais. Glória a Deus, né? Porque muitas das pessoas hoje estão querendo conhecer aventuras através de saber nem quem é. Preciso vigiar. É preciso pedir a graça de Deus. Mas então, tem outro laço ainda. Eu quero voltar para o Novo Testamento. Na primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo de número 6. Eu não sei qual é o versículo, mas eu acho que vocês vão relembrar. Essa mensagem, ela precisa sempre ser ministrada, porque o crente está numa guerra, irmão. Essa guerra muitos tombaram, muitos cederam, muitos mudaram, como é que se diz a expressão militar? Se afastaram, se entregaram ao exército do inimigo, cederam, glória a Deus, desistiram. Capítulo 6, encontrou? O versículo que eu quero que vocês leiam é o versículo 9. Irmãos, aqui é uma tentação muito grande também, viu? Esse negócio aqui é outra coisa que é a tentação, irmão. Irmão, todo mundo quer ser rico, não é verdade? Quer não? Uma irmã ali, os irmãos ali gostam de ser. Quem é que não quer? Quem quer ter estabilidade, irmão? O problema é que o Paulo está dizendo assim, ó. Não é para pecado, não. Mas o versículo que eu até citei, né? 62, né? Se aumentar as tuas riquezas, não ponha nelas o teu coração. Meu Deus do céu. Mas vamos lá. O apóstolo está dizendo assim, mas os que querem ser ricos, caem em tentação, em laço, e em muitas concupiscências loucas e nocivas, que submergem os homens à perdição e ruína. Está falando do laço aqui, o engodo, o cristão ser enlaçado com o materialismo. Mas, irmãos, isso aqui são várias questões que o laço ele pode ser aplicado. Em algumas pessoas, o adversário lança o laço da prostituição e muitos caem. Em algumas pessoas, o negócio dele é o laço aqui. Eu já conheci irmãos que ele entraram naquele negócio do jogo das pirâmides. Aí ele vende a casa, vende o carro, porque eu quero ser rico. Aí acaba com tudo e não tem nada. É loucura. Loucura. Mas entenda, tem um laço que o adversário arma, que mexe com a mente. Tem aquele laço que eu falei no início da pregação, que a terra engoliu, é o laço do poder, a busca pelo poder. Isso é um laço terrível. Abirão, Natã entraram nesse laço. Eles foram captados pelo adversário para se opor a Moisés, mas eles tiveram um preço pago alto. A terra se abriu, como eu mostrei, eles foram engolidos vivos, porque eles foram captados no laço da busca do poder eclesiástico, do poder político.
Eles queriam alguma coisa a mais. Eles não estavam se conformando com a posição que Deus dera a eles. Eles eram levitas da casa do Senhor. Eles queriam ser algo mais. E Deus disse: não chamei você para isso não. Deus chama cada um com uma missão específica. Não adianta eu querer a missão do outro. Eu tenho que cumprir a missão. Eu tenho que combater o bom combate. Eu tenho que acabar a carreira. Eu tenho que guardar a fé que uma vez foi dada aos santos. A nossa guerra é campo da fé, é o campo da mente. Então, eu quero ler para vocês, se torna uma pregação. Se um irmão tiver com um pouquinho de sono, você vai ler comigo. Você vai sair o seu sono agora. Capítulo 2 de Coríntios, capítulo de número 11. Esse eu achei interessante essa passagem aqui, viu, irmãos? Versículo número 3. Veja aí, ó. Veja aí, ó. A pessoa está ali como quem quer nada. Estava lá o homem trabalhando e a mulher só em casa, no jardim, olhando para as árvores. De repente ela começou a conversar com o vizinho lá, com uma pessoa lá, não sei quem era. Eu sei que ele tinha uma forma de serpente. Não, essa palavra de Deus aí está mentira. Esses pastores estão enganando o pessoal. Olha aí como é que começa o laço. Ele quer engordar a mente. A pessoa já está assim meio fraca. Aí começa a receber conselhos teológicos de pessoas desviadas. Não é verdade? E aí o pior é que o desviado usa a Bíblia para desmentir. Ele começa a negar a Deus. Ele começa a semear a sementinha da incredulidade. E aí o apóstolo vai trazer uma recomendação. Eu estou temendo, irmãos, que assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia, assim também sejam alguns de alguma sorte corrompidos os vossos sentidos e se apartem da simplicidade que está em Cristo. Está vendo aí? Aqui Paulo está preocupado com as pessoas que estão perdendo a simplicidade do Evangelho. Estão aderindo doutrinas de homens, estão aderindo enganos sutis. Eles são altamente assim prazerosos para as pessoas ouvirem, para as pessoas participarem, mas é um engodo, é um laço. Daqui a pouco a pessoa se desvia, porque a guerra é travada na questão da mente. Eu quero conclamar a você nesta noite, para nós, podemos ficar de pé? Podemos? Glória a Deus. Ela está enferma, é? Vamos orar por ela no final aqui, né? Irmãos, olha, a guerra não para, viu, irmãos? A gente está pregando isso aqui, mas, Jesus, tem misericórdia de mim, me cobre com teu sangue e me dá graça na caminhada. Glória a Deus. Mas vamos lá, 2 de Coríntios, capítulo 10, eu quero concluir com essa leitura bíblica. Viu? Dizer para vocês assim, ó, versículo 3, capítulo 10, segunda. Vocês estão lendo? Estão localizando? Porque andando na carne, não quer dizer que os irmãos estão na carne. Paulo está dizendo que nós estamos fisicamente nesse mundo. Mas andando na carne, não militamos. Essa palavra militar é combatendo. Não combatendo segundo a carne. Andando na carne, mas não militando segundo a carne. Estão entendendo? Porque as armas da nossa guerra, milícia, não são carnais. A nossa arma não é a fofoca. A nossa arma não é a inveja. A nossa arma não são os recursos deste mundo. Nessa guerra nós precisamos estar armados. Nós não estamos falando aqui sobre a questão do armamento. Isso é outra pauta. Nós estamos falando do armamento aqui, que o adversário ele quer desarmar as pessoas das armas de Deus. Aí a pessoa desarmada, sem a blindagem espiritual, no instante facilmente descai. Andando na carne, não militamos na carne, porque as armas da nossa guerra não são carnais, mas sim o quê? Poderosas em Deus para a destruição das fortalezas. Irmãos, fortalezas não é a cidade aqui que nós estamos morando, não. Fortaleza são pensamentos que se instalam
nas mentes obscuras dos homens, fortalezas malignas. Se você quer ver o exemplo de uma fortaleza, é a pessoa que acredita numa determinada doutrina, pronto, eu creio assim e eu vou morrer assim. Pois é. Pois as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição das fortalezas. Versículo 5: destruindo os conselhos, toda altivez. Olha aí, conselhos malignos, altivez, orgulho, que se levanta contra quem? Contra o conhecimento de Deus, a verdadeira doutrina, a verdadeira teologia, que se levanta contra o conhecimento de Deus, levando cativo. Nós temos que levar nessa noite cativo todo o entendimento, a obediência de Cristo. Oh Jesus, irmão, você pode estar aqui na sua casa e de repente vem um pensamento altamente negativo. Está repreendido. Eu levo cativo o meu coração, a minha mente ao senhorio. Eu submeto ao senhorio de Cristo. E verdadeiramente, glória a Deus, o Senhor estará ao teu lado. O Senhor vai estar na frente. O Senhor vai estar na retaguarda. O Senhor vai estar ao lado. O Senhor vai estar à base. O Senhor vai estar acima. O Senhor vai te guardar de todos os lados. Vamos orar pela irmã Lucineide, né? Está enferma, né? Que saiu agora. A esposa do Duda. Eu quero convidar a irmã Eliane para vir aqui à frente. Nós vamos orar por ela. A irmã Eliane, né? Os irmãos, ela se reconciliou. Vai passar pelo... né? Os irmãos conhecem, né? O procedimento. Que Deus venha abençoar a serva de Deus, né? Que o Senhor venha fortalecer. E culto de criança, sábado. É porque tudo é o projeto Nordeste para Cristo aí. Amém? Então, 5 horas, né? 5 horas. Vamos orar pela minha irmã em Cristo. Irmã, a irmã que quer se reconciliar, a irmã Roberta, né? Eu estava tentando conhecer, mas meu Deus, essa massa, mas ela mesmo. Por isso que eu não fiz menção, viu? Não é isso não. Glória a Deus. Mas que Deus abençoe a minha irmã em Cristo, que está se reconciliando com o Senhor. A minha irmã aqui, nós vamos orar por ela, né? Glória a Deus. Amém? Mais alguém? Pediu oração? Irmão Rubens, depois você me dá o nome do Judson aí, né? Para a gente escrever aqui, viu? O telefone. Tá bom? Glória a Deus. Oração? E a esposa dele está aguardando o final o resultado dos exames, né? Oremos em nome de Jesus. Oh Deus, estou aqui, Senhor, mediante a tua palavra, Senhor.